pela árvore que se conhece os frutos. Hoje nós vamos estudar o capítulo Haverá falsos cristos e falsos profetas do Evangelho segundo o Espiritismo. Vem comigo. Boa noite, Débora. Bom, a gente não vai conseguir fazer o estudo do capítulo todo, é claro que ele é longo. Boa noite, Nando. Mas, assim, eu dei uma lida e ressaltei alguns pontos que eu acho mais relevantes da gente refletir, né? Esse capítulo, ele não é tão curtinho quanto o último que a gente estudou. Boa noite, James, que eu não tô lembrando agora, olha a pessoa. E eu também confesso que eu li, eu destaquei, mas eu não cheguei a fazer um roteiro, né? Botei uns tópicos aqui ainda há pouco. Mas essa semana foi puxada, né? Quem acompanha meus stories, eu trabalhei. Eu espero que alguém esteja vendo, alguém lá em cima, alguém do lado, alguém atrás. Trabalhei bastante. Então, eu decidi fazer essa live, que eu já estava com vontade de fazer na semana passada, mas não me comprometi, deixei, e, enfim, né? Como eu consegui resolver as coisas começaram a fluir essa semana pra mim com mais facilidade. Porque tem isso, né, gente? Olha isso, vamos sair do tema aqui. Não sei se já aconteceu com vocês, né? De ter uma fase que vocês tentam, parece que o negócio tá emperrado. E aí parece que você toma uma decisão aqui, alguma coisa destrava ali, pronto, tudo flui. E aí quando tudo flui, fica mais fácil você conciliar as coisas. Então, assim, essa semana parece que as coisas estão começando a fluir depois de um longo período em que eu estava precisando me esforçar demais. E aí, por isso, né, eu consegui marcar a live. A gente vai estudar esse, que é o capítulo 21. É interessante que hoje, né, para quem viu lá no meu post, nos meus stories, eu fiz uma palestra sobre os trabalhadores da última hora, que é o capítulo 20. E aí, em seguida, esse capítulo. Mas na hora que eu falei, eu não tinha me ligado nisso. É interessante, né? Porque a gente vai falar dos últimos serão os primeiros, dos trabalhadores, a parábola dos trabalhadores da vinha, falar sobre o trabalho, né? Nós espíritas temos muito trabalho aí pela frente nesse mundo. E em seguida vem esse alerta, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então vamos refletir um pouco sobre isso. Nando, isso mesmo, tudo no tempo de Deus, né? É difícil esperar, até uma amiga falou isso pra mim outro dia. É muito difícil a gente realmente esperar quando tá tudo meio que parado. Mas vamos que vamos, né? Se Deus quiser, pra mim e pra vocês, tudo vai fluir. Então a gente começa aqui com a passagem de Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. Conhece-se a árvore pelo fruto, a gente vai estudar essa passagem. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado, né? Claro que ainda não somos puros, não somos tão bons assim. Tem momentos que a gente solta umas coisas que depois a gente fica com um pouco de vergonha. Eu costumo dizer que eu com fome sou uma outra pessoa. Quando eu tô com fome, gente, eu não quero nem conversar. Eu sou aquela pessoa que sabe, não me olha, não me olha. Mas assim, tirando, né? Esses momentos, né? Considerando, digamos que quando você está em paz, quando você está minimamente equilibrado, quem é você, né? Quem é você nos momentos de dificuldade? E aí é isso, né? O que tem aí no teu coração? Eu acho que é meio que por aí, porque é claro que nós vamos oscilar, vai ter momentos em que a gente vai estar estressado. Como é que pode, né? Você vai de repente pegar um trânsito, tá engarrafado, ou então tá num transporte lotado, aí você vai sair leve, rindo. Não, você vai ter um momento aí de estresse, tem uns problemas da vida. Mas aquilo, né? O que tem no nosso coração, né? A gente precisa tomar muito cuidado. Enquanto a gente não tá com o coração bom, a gente precisa pelo menos policiar, porque a partir daí, desse policiar o que fala, o que pensa, a gente vai se educando para que a gente possa progredir. Porque é aquela coisa que eu sempre falo, né? A gente não reencarnou aqui para desencarnar do mesmo jeito que a gente reencarnou. A gente tá aqui com um objetivo, não vamos perder tempo, né, galera? Até porque não tá fácil viver aqui. Então, se a gente ou compulsoriamente estamos aqui ou escolhemos, nós precisamos aproveitar essa oportunidade.
E aí a segunda passagem é de Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis pelos seus frutos. Então, mais importante do que o que eu falo, eu aparento ser, do que eu aparento ter, né? Do que eu digo, do que eu mostro, até porque, por exemplo, vamos vir aqui para o nosso mundo, realidade, né? Aqui, atual, rede social. A gente faz um recorte, né? Se eu vou lá e publico alguma coisa nos stories, é um recorte do meu dia, da minha semana, do meu momento. Isso não quer dizer, tô sempre rindo. Então isso quer dizer que eu nunca fico triste? Claro que não. Então a gente tá fazendo ali um recorte. Até na convivência mesmo, você não vai saber o tempo todo o que tá se passando na cabeça, no coração do outro. Não é possível, né? Mas então, a gente vai reconhecer pelos frutos. Como ele diz anteriormente, né? Do que se fala, do que se propaga, dos nossos feitos, dos nossos atos, pelo bem que a gente espalha, pelo que a gente produz no outro. Uma coisa que eu tenho pensado muito é isso, no que eu produzo no outro, a partir da minha fala e da minha atitude, né? E como eu falei anteriormente, nós não somos perfeitos, é claro que em algum momento nós vamos falhar, mas a gente precisa refletir sobre isso. O que eu estou provocando no outro, quando eu falo, quando eu escrevo, quando eu tomo determinada atitude, porque a gente se relaciona, né, o tempo todo, a todo momento. E é assim que a gente consegue, através dessa troca, ir evoluindo e aprendendo. E aí você podendo, de repente, causar um sentimento bom numa pessoa, uma reação boa, uma felicidade, fazer ela dar um sorriso, aí você vai aproveitar e vai dar uma alfinetada, dar uma criticada, né, vai ofender, enfim. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu já faço esse trabalho, assim, de ter esse cuidado nas redes sociais já faz um tempo, porque eu percebo que as pessoas propagam muito mais o que elas não gostam, o que elas odeiam, o que elas condenam. É tipo assim, ai, que absurdo isso aqui. Aí vai lá e compartilha com todo mundo. Mas a coisa boa, elas não compartilham. Eu até falei, acho que sobre isso na live passada, né? Não vou ficar falando não, para não ficar muito repetitivo. Mas é isso, né? Fazer essa reflexão sobre o que a gente está provocando no outro, o que a gente está propagando, o que a gente está fazendo crescer, o que você quer fazer crescer, onde você quer jogar luz. Você quer jogar luz no que você discorda, no que você odeia, no que isso aqui, que barbaridade isso aqui. E aí você tá botando teu foco, tá gastando energia, tá jogando luz, e enquanto você poderia estar fazendo uma outra coisa, né? Com seu tempo, né? Eu falei sobre isso na palestra dos trabalhadores da última hora. A produtividade, a qualidade do seu tempo. Com o que você está gastando? Seu tempo aqui na Terra. O tempo está tão corrido. E aí a gente vai gastar com o quê? Fora que tudo isso, né, causa primeiramente um mal em nós. Eu sempre falo isso, independente do momento atual. Eu sempre falo assim, imagina, você escreve lá um textão, aí daqui a pouco vem alguém e comenta, aí você vai lá e responde, daqui a pouco vem o outro comentário, daqui a pouco, aí vamos supor que teu texto fez sucesso, boa noite, Loreta, tu vai ficar ali uma semana revendo aquilo, remoendo e isso gera uns sentimentos, eu não sei em vocês, mas pelo menos em mim, assim, uma certa ansiedade, uma angústia, aquela aflição, né, ai meu Deus, de novo comentaram ali, então já tem um tempo que eu tenho evitado e também por conta de algumas transformações, né, uma mudança de pensamento, eu tenho evitado polêmica e ultimamente, gente, pelo amor de Deus, eu tô achando até que eu não compro barulho de ninguém, porque pra mim ninguém merece que eu compre o barulho. Então, eu não faço isso, mas assim, eu me refiro a situações de outros momentos, né, que eu já escrevi alguma coisa e por mais que eu nunca tivesse passado por uma situação horrorosa, gerava isso. Então, eu fico imaginando nas pessoas que, né, polemizam demais, enfim, que divulgam, isso daí eu não tô criticando a pessoa que faz, eu só tô falando do sentimento que se gera. E no momento atual, em que a gente tá com tanta crise de ansiedade, sempre falo isso aqui nas lives, né, porque todo mundo fala pra mim, todo mundo chega e fala, eu tô com crise de ansiedade, eu tô com não sei o que,
Então tá todo mundo meio assim. E aí a gente tem que ter cuidado, tem que se blindar, guardar nossa energia, onde eu vou focar, né? A gente precisa se proteger, porque senão a nossa saúde mental não aguenta. E para finalizar aqui, esse é o último, né? É o item 3 aqui, que se refere à passagem do Evangelho. Nossa, que aí é Mateus 24, capítulo 24, 4 a 5. Eu não vou nem falar, gente, é Mateus e Marcos, porque é muita coisa que tá citando. Tende cuidado para que alguém não vos seduzas, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está ali, ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Então, por mais que a gente tenha conhecimento, que a gente estude, a gente precisa estar sempre atento a esses falsos profetas que foi alertado para a gente, né? E esses falsos profetas, quem são eles? Eles são encarnados e desencarnados. Dentro do quadro dos desencarnados, né? Aqueles espíritos que às vezes ali, né, vão na vaidade do médium, no orgulho, né? Ninguém tem, né? E ali, independente de estar dentro ou fora da casa espírita, dão uma seduzida ali, fala o que quer escutar, né? Dá uma convencida, às vezes são muito inteligentes e tem até uma linguagem bonita, né? Quem estuda a mediunidade sabe disso, mas é preciso estar atento e por isso é importante, né? Haver aquele grupo ali que vai avaliar, até outros grupos, aqui é citado também. Então, deve-se ter esse cuidado dentro da casa espírita, com as comunicações, com as influências, com de repente, o espírito aqui tá me falando uma mensagem. Eu contei aqui uma vez, mas não foi médium da casa, não. Uma vez eu tava na reunião, e aí quando eu tava saindo, eu não lembro se nesse dia eu dei palestra, eu sei que quando eu tava saindo, aí me falaram assim, vai embora logo, porque a fulana ali, a pessoa tinha ido pela primeira vez, tá dizendo que tem um recado pra você. E aí eu falei, eu vou meter meu pé, porque pode ser que a pessoa fale um negócio que realmente me desconcerte. Para mim não fazia o menor sentido. Uma pessoa que está chegando na casa, que ainda não está equilibrada, vai me dar uma mensagem? Se for uma mensagem importante, vai vir através do quê? Dos médiuns da casa, né? De um médium minimamente equilibrado. Não uma pessoa que acabou de chegar ali, enfim. Eu meti, foi o meu pé. Falei, não quero saber disso, não. Então a gente precisa ter esse cuidado. Nas redes sociais há muito tempo, não é de hoje. Tem aí algumas fake news, tem algumas mensagens, né, psicografias que falam atribuída a espírito tal, atribuída. A gente precisa ter cuidado. É o que eu falo. Não sou eu que vou ficar falando, olha, você é isso, você é aquilo, cada um sabe de si. Mas a gente precisa parar e questionar, porque nós estamos numa doutrina de fé raciocinada. Não é pra gente aceitar tudo, é mais razão. Vai ver a cigana. Será? Ai, meu Deus, eu tenho mais histórias assim. O povo adora me dar umas comunicações assim, virar e falar, querer adivinhar alguma coisa. Não sei, acho que eu tenho um ar de mistério, o povo fica querendo saber da minha vida. Embora eu fale aqui na live, né? Eu falo até certo ponto, né, gente? Que eu não sou besta, né? E aí, sei lá, gostam de me cutucar. Mas enfim, eu nem ligo, porque eu não sou dessas mesmo, não sou. Ficar, é claro, né? Todo mundo tem um certo interesse, mas não esse interesse. Na verdade, uma das coisas que eu tinha um certo receio de ir no centro espírita era esse. Eu falava que eu pensava assim, será que eu vou entrar lá e vão falar, eu sei o que você fez no verão passado? Eu ficava meio intrigada, né? Mas graças a Deus ninguém nunca falou mal de mim, não. Pelo menos não na cara. Então, aqui ele vai falar, né? Kardec coloca aqui na missão dos profetas, que, né, profetas, aqui no sentido de revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então a gente pode viver várias épocas da humanidade como já vivemos, né, formação de seitas, formação de, enfim, de grupos, coisas que às vezes dão, principalmente no fantástico, né. Eu não lembro agora dos nomes, mas eu também não falaria aqui, que há pouco tempo até eu vi matéria, alguns meses, eu acho, esse ano, que aí vem, né, e fala, porque fulano ali foi acusado e coisa e tal, né, de que... Então, eu acho que a mensagem que eu sempre tento passar é que a gente precisa pensar com a nossa própria cabeça, que a gente precisa entender que por mais que a gente precise de referências, de influências,
tá tudo dentro da gente, né? A nossa consciência carrega ali a lei de Deus. É no nosso coração, é com a nossa intuição, com o nosso anjo da guarda, qual o caminho para a gente poder ter, digamos que essas respostas que não vêm com total clareza, mas que elas chegam para a gente de alguma forma. É o caminho do bem, né? É o caminho da oração, da prece, é estar atento, né? Desacelerar um pouco, que a gente vive num mundo assim, aí muito corre, para, se aquieta, para tentar entender o que está acontecendo com a tua vida, qual é a resposta, enfim. Muita oração, né? Quem me conhece mais perto sabe que eu tenho até feito meditação para poder ver se eu fala aqui alguma coisa. Fala aqui, por favor, não tô entendendo. Eu tenho, né, aquietar um pouco os pensamentos, porque a gente está vivendo um momento realmente muito difícil, são muitas coisas, né? A gente passou pela pandemia, já não estava fácil, veio a pandemia, e vem guerra, enfim. A gente procure essas medidas, porque eu tenho para mim, aí é a minha opinião, né? Kardec até alerta isso em Obras Póstumas, sobre a questão, né, tanto do aumento de suicídios, quanto de pessoas que podem continuar vivas, mas desconectadas, assim, com a vida, né? Como se fosse assim, tá vivo, mas não tá muito vivo. Eu não lembro bem das palavras de Kardec, não separei aqui. Embora eu tenha o livro em PDF aqui, eu não vou, se eu parar para procurar, vai demorar. Mas é basicamente isso que ele fala. E a gente precisa estar atento a isso, né? E por quê essa distância, assim, da alegria da vida? Por conta dessa desconexão, né? Muito apego ao material, ou é tudo que está acontecendo e a gente fica preocupado, então a gente precisa ter um mínimo de controle. O que eu controlo? A mim, as minhas emoções, como eu lido com certas situações, tentar desacelerar um pouco, né? Tem vários profissionais aí de saúde que vão recomendando, enfim, a gente tem hoje nessa ferramenta maravilhosa que é a internet, YouTube, Instagram, que a gente pode fazer essa seleção para pegar conteúdos bons, né, de qualidade, para que a gente possa se transformar, para que a gente possa ter atitudes e pensamentos saudáveis, porque se você não tá legal, você tem que parar, tentar entender o que tá te incomodando ali e resolver. Não é ficar arrastando, né? Ai, não, tá. Porque senão junta tudo e tem uma hora que o negócio desaba. Então a gente precisa entender que por mais que a gente tenha referências, né? Ah, por exemplo, vocês estão aqui, gostam da maneira como eu faço o estudo. Mas se de repente, a Priscila falou isso e eu não concordo, tá tudo certo. Você tem mais aqui, e aí abrir teu livro, até fico falando onde eu tô, se a pessoa quiser acompanhar e tirar suas próprias conclusões. Eu acho uma maravilha no Espiritismo o fato da gente ter palestrantes diversos, e assim um vem e faz um estudo de uma maneira, o outro fala de outra, cada um com a sua experiência, com a sua educação, com a sua cultura, com as suas vivências, porque é assim que a gente forma a nossa opinião, nosso jeito de ser. E é também muito bom que a gente pense diferente, porque a gente precisa chegar em um denominador comum, porque ninguém tem a razão por completo. Então eu preciso saber qual o ponto de vista do outro, o que ele está falando, validar aquilo, tentar entender, de repente junta dele com a minha, e assim a gente chegar numa solução, né? É claro que eu acho que a princípio a gente está com uma certa dificuldade para isso, mas a gente precisa baixar a bola e tentar resolver isso da melhor maneira possível, né? Então, né, dito isto sobre nós, né, buscarmos isso dentro da gente, nós precisamos ter cuidado com esses falsos profetas, como eu falei, desencarnados, espíritos que tentam enganar os médiuns, né, através das comunicações, e os encarnados, aqueles que se dizem enviados de Deus, enviados do Cristo. Olha só, quem não fica avisando, né? Então vamos lá, prodígios dos falsos profetas. O item 5, ele diz assim: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais fora das leis da natureza. Aqui ele já vem trazer uma questão mais da parte mediúnica. Eu entendi aqui, aí depois vocês façam a interpretação de vocês, sentido de coisas extraordinárias, né, que a gente sabe estudando o espiritismo que estão dentro
dentro da lei natural, né? Tá tudo lá, estudando a Gênesis, a gente vê que não existe esse espetacular, né? O que se chama de milagre é, na verdade, algo que o homem não tem uma explicação, mas o Espiritismo já vem explicar algumas coisinhas e tá tudo dentro da lei. Deus não está revogando leis, tipo assim, gostei de você, então com você eu vou quebrar essa lei aqui. Não é exatamente isso. Agora, às vezes, certas coisas, assim como a mediunidade, e aí, pelo amor de Deus, né, gente, não tô falando de Chico, né? Mas, assim, a mediunidade, de um modo geral, ela é atribuída também àqueles que ainda precisam desenvolver muito a moral, né? Então, a gente precisa acabar também com esse conceito de que o médium é o cara lá maravilhoso, assim como o palestrante também, porque todos nós temos as nossas imperfeições e precisamos corrigi-las, né? E essas tarefas nos ajudam, porque, por exemplo, falando eu como palestrante, à medida que eu vou estudando, eu tenho que refletir, eu também tenho aquele peso na consciência, né? Quando eu passo por uma situação, eu falo assim, ai meu Deus, eu fiz o tal estudo, eu vou fazer o tal estudo. Eu falo, tô aqui estudando, decorando, eu não vou levar isso para minha vida? Então a gente tem essa cobrança, né? É importante. Então, eu encaro pelo menos assim como tanto, né, um pouquinho do merecimento na questão do conhecimento, da capacidade como de missão, como também de, né, expiação, de resgate para poder resolver as minhas questões. E isso aí vai variar de pessoa para pessoa, de trabalhador para trabalhador. Mas entendendo aqui esse prodígio dos falsos profetas como esses efeitos miraculosos. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo. O meu passe, opa, o meu passe é maravilhoso. E de repente, eu falando que o meu passe é maravilhoso, eu te aplico um passe, você acredita que o meu passe é maravilhoso e realmente ele dá um super resultado. Ok. Mas isso não quer dizer que, eu sou especial, porque pode ter acontecido de a tua fé, né, aquela crença toda que tu tem, né? E aí eu não tô falando também só a mim, né? Eu tô dando assim um exemplo, mas pensando até numa pessoa moralmente mais caída do que eu, porque aqui ele tá falando de falsos profetas. E aí você, pela tua fé, até conquista aquela graça. Mas, né, que aí tem essa resposta do espírito, do corpo, enfim, a partir dessa vontade toda. Mas aquele sujeito ali, ele não é moralmente falando, né? Se ele se coloca como tal, como eu sou, ele não é. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Então, por isso é que tem que se ver a obra, o que se fala, o que se faz. E aí vamos dar um pulo para o não creais em todos os espíritos. Ele diz o seguinte: meus bem-amados, não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, 1ª Epístola, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem deles. Não peçais ao espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que não os opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, o espiritismo revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Então é importante que a gente se dedique a estudar. Tem essa parte científica do espiritismo que ela está ligada à razão. A gente precisa ver se isso faz sentido, né? O que a ciência também está dizendo. E aí eu entendo também como ciência a gente estudar várias coisas. É claro, gente, nem todo mundo tem tempo para sair estudando de tudo, mas a gente tentar abrir o campo. Quanto mais você se instrui, mais isso vai se expandindo e você vai conseguindo compreender. Então a gente precisa, né, fazer essa relação aí com a ciência e sempre levando o crivo da razão. Boa noite, Jones. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, sobre muitos mistérios, levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Então, se você começa... Quem tem medo de investigar uma coisa? Se aquilo ali é real, você vai investigar. Foi o que Kardec fez, né? Ele investigou algumas vezes, ele viu que realmente ali era uma arapuca, outras ele viu que não, e ele continuou investigando, e temos aí a codificação
como vocês sabem aí toda a história. Então, quem tem medo dessa verdade, de você jogar luz em algo e começar a cutucar, é aquele que não quer que se encontre uma resposta. E a isso é que a gente atribui a ciência espírita, né? Não é uma ciência igual a dos homens. Até uma vez eu vi uma palestra de Haroldo falando, você não pode pegar o espírito, botar ali no potinho e ficar observando, né? Como fazem, né? Botar no microscópio, num outro aparelho. Não é essa a ciência, mas é a ciência o quê? Da investigação, da averiguação, de, né, experimentação, enfim, como Kardec fez, até já teve live aqui do ESG sobre essa questão dentro do aspecto científico. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram na Terra pela erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Então tem essa influência, a gente precisa tomar isso, muito cuidado com isso. Não sei se vocês já leram, tem um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita. Assim que eu cheguei não, né? Eu cheguei na Casa Espírita, um ano depois comecei a trabalhar e falaram para eu ler esse livro. E ele foi fundamental, que ele conta justamente uma história assim, que quando os espíritos eles querem, né, acabar ali com o trabalho, mexer no trabalho da Casa Espírita, eles vão alcançar, eles vão fazer o quê, gente? Eles vão fechar a porta da Casa Espírita. Eles vão atingir, né, os trabalhadores, através do quê? Das suas fraquezas, das suas imperfeições. Então, precisamos saber que somos vulneráveis. Devemos ser humildes e entender isso, que não tem como. Hoje eu posso estar muito bem, mas daqui a um mês, sei lá, em algum momento eu posso ter um desequilíbrio e permitir que chegue essa presença. Então, é importante também que você ouça o que os outros falam, né, sobre você, sobre o seu trabalho, prestar atenção, como é que você tá. Autoconhecimento ajuda muito nisso, né? Para que a gente não caia nisso, né? Nessa influência desses desencarnados, falsos profetas, e ficar atento também com o outro, porque o outro também pode estar passando por isso. E agora a gente vai para instruções dos espíritos. Aqui eu já vou ler praticamente tudo, porque tá mais, eu acho que dentro, assim, resumido, né, do que a gente pode entender. E ele mesmo já fala assim, que é uma mensagem para todos os momentos. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época de floração? E não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis, nada que seja puro pode provir de fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações. Se em apoio das palavras apresentam atos, porque foi o que eu falei, não basta eu falar, não basta eu aparentar ser algo, eu preciso ter atitudes que condizem com isso, né? Podereis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. Porque falar é muito fácil. Posso chegar aqui e falar um monte de palavra bonita e depois... Então a gente precisa observar, são as atitudes, os frutos, o resultado do trabalho dessa pessoa. Desconfiai, porém, das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Quem de nós pode dizer, a minha verdade é a verdade? Não, a minha verdade é a minha verdade sob o meu ponto de vista, as minhas experiências, com base na minha, né,
no que eu leio, com base no que eu assisto, com as conversas, com o que eu troco, com o que eu vejo, com o que eu observo. Essa é a minha verdade. Agora, como é que eu posso afirmar que só existe a minha e que a sua verdade, essa aí não presta? Acabou, né? Eu sou a dona da razão. Não podemos, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Esse monopólio da verdade. E aqui, quando ele fala oram nas praças públicas, também a gente precisa prestar atenção na intenção. Porque hoje em dia, é claro, principalmente aí nesse movimento de pandemia, é muito importante que a gente, né, eu faço aqui live, tem vários amigos aí que fazem, a gente mostrar uma ação de repente, tem amigos que fazem ação social, enfim, que distribuem cestas quentinhas. É importante a divulgação do bem, mas a gente precisa sempre observar por que eu estou fazendo isso, qual é o meu objetivo, é me aparecer, é me exibir, é mostrar que eu sou bom, que eu sou boa, que eu sou inteligente, ou eu tenho um propósito, né, de uma coisa, de divulgar, no caso aqui do espiritismo, a gente fala de divulgar o espiritismo, divulgar uma ação boa, divulgar um projeto legal, né, então a gente precisa estar sempre atento a isso, porque a vaidade, ela vai pegar todos nós, o orgulho, enfim, mas a gente precisa também propagar o bem, né, e aí ele tá falando aqui de orar nas praças públicas, então aqui é a nossa praça pública, o Instagram. Não, o Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Imagina, eu sou discípula do Cristo. Como é que é? E taca ali, meu Deus do céu. Gente, vamos combinar, né? Não dá. Os que hajam com os exemplos e conselhos que prodigalizem de salvar a humanidade, que corre para a perdição e pervaga por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. De tudo que revele um átomo de orgulho, fugir, como de uma moléstia contagiosa que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Então é isso, gente. Tem aquele negócio do por fora. Alguém lembra? Negócio por fora, não sei o quê, por dentro pão bolorento. Esqueci, agora que eu lembrei dessa expressão. Ai, gente, esqueci. Mas não tem um negócio desse? Vocês já ouviram falar? Ou é só aqui no Rio? Ai, gente, que fala, né? Que por fora a pessoa é uma coisa, por dentro... Então é isso que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque não podemos cobrar a perfeição de ninguém, mas a gente precisa pelo menos fazer um esforço, né? Pro discurso, pro que você aparenta, quer passar a ser parecido, minimamente parecido com quem você é de verdade. Portanto, meus filhos bem-amados, caminhar sem tergiversações, sem pensamentos ocultos na rota bendita que tomastes. Ide sempre, sem temor. Afastai cuidadosamente tudo o que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Agora eu vou passar para os caracteres do verdadeiro profeta. É uma outra comunicação que fala assim: desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Por que então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias? É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntarei sem dúvida como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Aí ele vai falar: somente a um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Julgais que Deus, o infinitamente bom, misericordioso, né, seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir. Porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam um homem carente de forças para carregá-los. Gente, onde é que eu tô? Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente,
São precisos homens superiores em inteligência e moralidade. Gente, tá difícil, né? Onde são? Onde são? Onde estão? Onde vivem, né? Os homens superiores intelectualmente, moralmente, tal como enviados de Cristo hoje em dia. Devem estar escondidos em algum lugar, porque os públicos não são não, minha gente. Em todas as coisas, o mestre é de saber sempre mais que os discípulos, né? São precisos homens superiores em inteligência e moralidade, por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Então, os enviados de Jesus, de Deus, enfim, né? Aqueles que vêm aqui com uma grande missão, eles são exemplos de moral, de amor, e a gente reconhece eles por esses frutos. Eu não sei vocês, mas eu acho assim, aqui até tem a frase que vai falar, né? Quem não precisa ficar falando muito, né? Você vira e fala, fulano ali é muito bom nisso aqui. É claro que a gente precisa do nosso marketing, né? No trabalho, por exemplo, você precisa dar uma, né? Ó, eu sou boa aqui para poder vender, mas eu digo uma questão de você como pessoa, né? Imagina, você ficar, eu sou isso, sou muito inteligente. Eu sou muito estudiosa. Não, pra pessoa, boa noite, Rainê. Pessoa que chega. Olha, o Rainê, ele me chama assim, tá, gente? Não tenho nada com ele. Rainê doido. Chegou atrasada, hein, Rainê? Olha, eu não preciso ficar falando. Se você realmente é outra pessoa que vai falar pra você. Você é isso, você é aquilo, você é bom nisso, você é bom naquilo, né? Outra consideração, os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu malgrado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados ao passo que os falsos profetas se dão, eles próprios, como enviados de Deus. Olha isso. Os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos, são adivinhados. Alguém vai virar e vai falar, aquele ali, ó, aquele ali. Gente, que pessoa boa, que trabalho bom que aquela pessoa ali realiza. E não vai falar, né, eu sou, que gente, só enviada, missionária de Jesus em Meriti. A missionária de Jesus no Rio de Janeiro. Gente, pelo amor de Deus, né? O primeiro é humilde e modesto. O segundo, orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Tá sempre tentando convencer o outro, né? Que aí não é de verdade e fica sempre tentando, né? Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Olha, eu sou. Alguns desses impostores têm havido pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas assaz crédulas que lhes creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante abrir os olhos do mais cego, a de que, se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse, o que for absurdo, que houvesse degenerado. Então, no caso aqui, a parte do falso Cristo, né? Alguém se dizer aí que é o próprio Cristo. Como é que vai ser o próprio Cristo se a pessoa não é perfeita como o Cristo, né? Sei lá, né, gente? Pra mim parece muito fora da realidade, mas a gente tá num momento em que tá difícil a gente saber o que é fake news e o que não é. Até outro dia o Rainha mandou pra mim. Eu não lembro o que era. Acho que era lá do... não vou falar não, pra não poder, não ficar... Não era nem do mais famoso não, mas era político, então não vou falar.
Era uma zoeira. Mas a coisa anda tão absurda que eu perguntei pra ele se aquilo era zoeira ou não. Eu não sabia o que responder, se era pra rir, se era pra chorar. Porque as coisas estão tão loucas, que você vê uns negócios e você fica assim, será que isso aqui é um meme? Ou será que isso realmente é uma notícia? Eu não sei se pra vocês a coisa anda meio assim, né? Mas pra mim tá. O que eu ia... eu até olhei aqui pro meu roteiro que eu não tô olhando, o roteiro de tópicos, e eu lembrei que uma coisa que eu anotei pra mencionar. Não sei se vocês já viram aquele meme do Alexandre, da novela Viagem. Isso aqui era pra eu ter falado lá no Desencarnado. Aí que fala assim, meu mentor mandou eu fazer isso. Aí o mentor é o Alexandre. Então tem essa questão, né? Do desencarnado. Tipo, eu recebi uma intuição aqui que... maravilhosa, mas quem te intuiu, né? Foi teu anjo da guarda, teu mentor, foi o obsessor, quem te intuiu, né? Tem essas brincadeiras e a gente precisa realmente estar atento, né? Como eu falei, né, no início, a emoção que isso gera, se isso está de acordo, né? Se é moralmente... enfim, não vou ficar dando exemplos aqui não, para de repente não tocar em nenhum ponto e sair aqui do nosso estudo. Você, se quiser, você fala aí nos comentários. Eu não vou falar aqui não, para não ficar na live mencionando ninguém. Mas se você quiser, é isso aí, ele já explicou. Agora eu me perdi, olha que ótimo. Ora, do mesmo modo que se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus. Se tirardes uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis. Ou seja, se você tirar uma virtude do Cristo, já não é um Cristo. Se o camarada tá aqui dizendo que é o Cristo e ele tem um defeito, ele já não é o Cristo, né? Observai-os Ih, olha isso aqui, perscrutai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo. Quais são? A humildade e a caridade. Sobejando-lhes as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Então, a pessoa não é humilde, como é que ela quer ser o Cristo, né? Ainda fica, gente, notai aqui, eu sou o Cristo. Desconfiai dos falsos profetas, maxime numa época de renovação qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade. Mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certo. Ninguém usa o nome de Deus em vão. Não faz esse capítulo aqui, até tinha pensado em fazer, mas não fiz. Que é aquele, mas eu falei num Reels, né, que eu publiquei outro dia. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Se você não viu, veja essa passagem. Se eu não me engano, foi a primeira palestra que eu fiz. Foi sobre isso. Se você não tem as atitudes de acordo com o que Cristo ensinou, não adianta ficar falando. Não adianta eu estar aqui, né? Se eu ficar aqui todo domingo. Se fora daqui eu não agir de acordo, lá no plano espiritual, mas eu fazia live todo domingo. Mas eu fui na semana espírita, depois eu fui lá, tirei foto, publiquei 1 milhão de vídeos e fotos e fiz isso, aconteci, fiz cartaz, fui na palestra de manhã, fiz live à noite. Não interessa. Não interessa. Se você sai daqui, se isso é só uma imagem e depois você sai e faz o quê? Faz estrago, né, em tudo que tá perto de você. Os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Foi aquilo que a gente já deu uma mencionada, olha, e volta aqui. Então, eu vou dar uma pulada, que a gente já tá indo pro final. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se de ser não só muito bons, como também eminentemente irracionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vedes o que restará. Então, a gente precisa sempre passar pelo crivo da razão, porque tem espíritos que são muito inteligentes, né? Boa noite, Andréia. Andréia não dorme não, hein? Andréia é aquela que eu falo, que diz que vai assistir minha live e dorme, minha amiga. Então, eu vou dar uma pulada aqui para não ler tudo. Fora com efeito ilógico, admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra que a veja dos seus em contínuo aumento.
Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo acanhado. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. E, gente, esse negócio de só ali que salva, só ali que é verdade, só fulano que tá com a razão. Isso faz sentido? Isso faz sentido para vocês, né? Tipo, e para mim, pelo menos, não faz, né? Por isso é que, por exemplo, pessoas que pensam muito diferente de mim, por mais que eu não consiga compreender de fato, né? Ah, tá, ok, você, né, pensa assim, eu estou tentando, me esforçando, ouvindo e, tá, é isso aqui, né? Tentando entender algumas coisas, porque só assim, né, ouvindo o outro, é que a gente consegue. E não tem como só, assim, um grupo, seja qual ele for, aqui a gente tá falando de religião também, né? Principalmente, mas eu tô falando, seja qual for a ideia, né? Não tem como só um tá com a razão, né? E isso é importante para o nosso dia a dia, nossa vida, nossa casa, nosso trabalho. Às vezes você tem muita certeza de uma coisa porque você está enxergando daquela maneira. E aí vem a pessoa e traz o ponto de vista dela, às vezes ela está com a razão, às vezes ela não está com a razão, mas juntando ali, vocês conseguem chegar a uma razão, porque é aquela história de cada um. Tem também umas figuras aí pela internet, né? Tipo, você tá olhando, tá, eu tô olhando de cá é um 6, você tá olhando ali é um 9, tipo isso. Então a gente precisa prestar atenção nisso, né? Que são pontos de vista. Repelir sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos. Então, veja bem, círculos fechados, verdades absolutas, só aquilo ali salva, conselhos exclusivos, só eu tô sendo aconselhada, pregando a separação e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que déspotas públicos, ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre, nesses casos, motivo legítimo de suspensão. Então, é para a gente desconfiar. Isso aqui faz sentido? Isso aqui está de acordo, no nosso caso aqui, né, como espírita, está de acordo com a doutrina espírita? Como cristão, está de acordo com o evangelho? Está de acordo com aquilo que eu sinto que o Cristo disse? Cristo pregou amor, Cristo pregou... Não só o Cristo, né, gente? Tem tanta gente que prega amor, que fala, mas o povo quer falar é da treta. O povo quer pegar a parte da treta. É igual assim, às vezes... A pessoa que estuda Novo e Velho Testamento, quando agrada, usa o novo. Quando, né, agrada, usa o velho. A lei, né, a lei mosaica, a lei do olho por olho, dente por dente, todas aquelas punições, né? E aqui no Espiritismo também. Todos estamos sujeitos a isso, porque a gente acaba fazendo a nossa edição, os nossos recortes. Mas a gente precisa ter cuidado, tá sempre aí refletindo se está de acordo com o que deve ser, né? Porque existe um bom senso. Por mais que a gente saiba que são pontos de vista, também precisa ter um norte. Qual é o nosso norte? É o amor, são as virtudes. O amor, a paciência, a brandura. Jesus não disse lá, lembrei, né? Eu abri a live dizendo que eu tinha esquecido qual era o tema da outra live. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Por mais que em algum momento a gente, né? Precise ser mais enérgico, nós precisamos ser brandos e pacíficos, buscar, né, ser pacífico. Como eu sou uma discípula de Jesus, se eu não prego isso, se eu não busco isso, essa transformação, né, do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Rainer falando aí que a verdadeira religião é o amor. Pois é, e o Cristo deixou aí como mandamento, amar o próximo como a si mesmo. O Cristo para a gente, que é a nossa referência dos nossos irmãos católicos, evangélicos e vários outros missionários enviados pelo Cristo, disseram a mesma coisa, com palavras diferentes, pregando paz, união, amor. Não tem como pregar divisão, gente, não tem como. Só esse grupo, eu pelo menos tenho esse pensamento, né, como espírita, e eu entendo que o espiritismo ele prega isso. Eu até tenho uma questão
de levar adiante os princípios da doutrina espírita sem o rótulo do espiritismo para um público de fora, quem me conhece sabe disso, por justamente isso. O que é mais importante? Eu me rotular espírita ou eu acreditar e praticar, é claro, buscar essas virtudes e praticar atos de bondade? O que é mais importante? Então, no caso, quando eu digo, levar esses princípios, é porque a intenção não é converter ninguém e trazer, enfiar dentro da casa espírita, por mais que seja muito bom estar na casa espírita, né? Mas às vezes a pessoa não quer, não é a dela, enfim, tá tudo bem. Mas só o fato dela receber esses princípios, a reencarnação, a imortalidade da alma, né? O plano espiritual, isso já consola, já fortalece ela, que é o principal. O que é mais importante? Crescer o número de espíritas? Ok, é importante, a gente gosta, de saber. Mas é mais importante a gente ver o que é a humanidade, as pessoas se fortalecendo, né? E dentro dessa questão do rótulo aqui nos falsos profetas, isso aí, independente da religião, independente do momento atual, de outro momento, a gente sempre precisa ver isso, que o mais importante não é o rótulo que eu coloco. Eu sou espírita, então isso quer dizer que eu sou boa, isso quer dizer que eu sou da paz. Eu sempre falei isso. Agora eu tô mais tranquila. Mas tinha uma época que eu brincava falando assim, não é só porque eu sou espírita que eu sou Chico Xavier. Eu não sou a Chica Xavier. Mas eu falava isso porque às vezes a pessoa, ela vê você com uma carinha boa, ela quer te cutucar. Ela quer falar o que ela pensa e acha que não vai ouvir nada. E aí eu, E aí eu falava isso, né? Gente, não sou Chico Xavier não, hein? Mas fora isso, a pessoa tá me cutucando, tá ali, né? Eu sou uma pessoa tranquila. E agora eu tô ficando ainda mais tranquila, que a Andréa já deve ter até dormido nessa live por conta da minha tranquilidade. Quem não me conhece, eu era muito mais agitada. Tô ficando mais tranquila, porque agora eu tô meditando, tô fazendo yoga, tô fazendo 1 milhão de coisas para manter a sanidade mental e assim eu estou desacelerando. Aqui eu até que tô falando rápido, porque a live, estudo, o tempo tá acabando. Mas ao vivo, pessoalmente, eu falo mais devagar, enfim, né? Porque a ansiedade tá aí, galera. A gente precisa buscar meios de ficar... A Andréa tá acordada. Mas eu tô planejando fazer um conteúdo que a Andréa vai dormir, eu acho que vai até assim, só que em 2 minutos. Uma coisa mais tranquila. Foi o tempo que eu pensava em converter. Cada um é feliz onde está, diz o Rainão. O importante é levar sempre o amor a outras pessoas, com certeza. Kardec já deixou isso como lição, né? De que nós não devemos, tem que ter a liberdade de consciência. Cadê meu livrinho? Eu publiquei aqui no outro dia, né? No dia do professor. O Espiritismo se dirige aos que não creem ou aos que duvidam, e não aos que têm fé e aos quais esta fé basta. Que não diz a ninguém que renuncie às suas crenças para adotar as nossas. E nisto ele é consequente com os princípios de tolerância e de liberdade de consciência que professa. Aqui Kardec fala sobre a divulgação do espiritismo, que é importante, mas que a gente não deve violar consciências, assim como nesse momento a gente precisa, por mais que estejamos, o povo tá meio escutado, precisa segurar a onda, galera, precisa segurar a onda e entender que cada um tem a sua liberdade de consciência para formular a sua própria opinião, para fazer a sua escolha, e nós temos o nosso livre-arbítrio. Também essa questão de respeitar, né? Assim, no deboche. Olha, gente, eu já fui assim. Aqui é uma pessoa transformada. Palmas pra mim. Depois você aguenta a consequência. Eu já ouvi tanto isso por aí. Olha, vocês abrem o teu olho, hein? Minha gente. Mas é isso. A vida é feita de escolhas, de caminhos. O que a gente precisa se concentrar é nas virtudes que o Cristo veio exemplificar pra gente. Eu trabalho pra caramba. Cristo veio aqui servir de guia e modelo e a gente tá fazendo o quê? A gente tá tretando. Não nos esqueçamos que somos esses trabalhadores da última hora. Se estamos encarnados neste momento, eu sempre falo isso. Se estamos encarnados na Terra neste momento, se estamos encarnados no Brasil neste momento, não é à toa. Temos muito a expiar, também temos muito o bem, para fazer. Sempre temos oportunidade de fazer o bem em qualquer lugar, nos nossos lares, no nosso trabalho, na nossa cidade, seja como voluntário, um projeto, enfim, a gente tem como, até porque, independente de qualquer coisa,
o país, né, a humanidade, o planeta Terra precisa, assim, desse trabalho voluntário de pessoas, né, pensando em que eu posso fazer para melhorar aqui, melhorar minha rua, melhorar minha cidade. Não é só a gente ficar esperando o outro, culpando o outro e tal, por mais responsabilidade que eles tenham, é claro. O Jones Elias falando, estudo muito interessante. Em Kardec encontramos ensinamentos de grande importância para a nossa vida e na nossa convicção espírita. Obrigada, Jones. Vocês sabem, né? O perfil é Estude Kardec. E eu confesso a vocês, eu já contei isso aqui em outras ocasiões, né? É Estude Kardec porque eu só estudo Kardec. Eu já li alguns poucos livros, mas eu só fico em Kardec. E por muito tempo eu considerava isso como se fosse um problema, porque as pessoas falavam assim, você já leu tal livro? Aí eu não. Já leu tal livro? E começavam a me indicar um monte de livro e eu ficava assim me sentindo inferior porque eu não conseguia dar conta de ler tudo aquilo que o povo me mandava ler. E aí eu pensava assim, eu só vou ser boa o suficiente, né, uma boa palestrante quando eu leio isso tudo. Mas a diretoria da minha casa espírita, que é uma casa que estuda muito Kardec, falava para mim, não, na codificação você encontra tudo. Então eu falei, eu só vou estudar outras obras, embora eu já tenha estudado transição planetária num estudo do Zoom, eu foquei nisso, eu vou estudar codificação espírita e eu só vou me aprofundar em outros estudos quando eu já tiver lido tudo, e ainda não li tudo, não. Mas eu fiz o ESD, né, que pega os trechos da codificação, fiz o aprofundado também, e fora outros estudos. Então eu tenho bastante conhecimento, embora não tenha lido todos os livros por completo. Nesse momento eu estou lendo o livro dos médiuns, e eu estudo a Gênese lá no centro, já estudei o Céu e o Inferno. Mas estou falando isso tudo por isso, por dois motivos, porque às vezes a gente acha que o nosso caminho está meio errado. Ai, todo mundo já leu isso, 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 e eu nunca li. Hoje em dia, gente, sinceramente, não estou querendo soltar indireta para ninguém não, mas hoje em dia eu falo assim, ai, graças a Deus que eu tô aqui estudando Kardec. Graças a Deus que eu tô aqui no Kardec, que Kardec é a minha base. Enfim, então a gente tem cada um seu caminho para seguir, no caso meu foi esse, por isso que o nome do perfil é Estude Kardec, porque eu estudo Kardec, então se você estiver aqui comigo, você vai estudar Kardec também, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente se fortalece, a gente encontra em Kardec coisas que talvez a gente eu tenha perdido, se passou muito tempo sem ler, sem reler. E aí é isso, eu pelo menos tenho essa visão, né, de que a gente encontra tudo na codificação, embora ler outros livros seja muito, né, seja bom, como eu disse, né, esse aconteceu na Casa Espírita, mencionei aqui por várias vezes o livro do Divaldo que eu estava relendo, né, durante esse ano aí, Sexo e Consciência, fora outros livros também, né, mas tem muitos clássicos que eu ainda não li da literatura espírita, e isso me angustiou por algum tempo, mas hoje em dia eu já desapeguei, e eu tô no estudo Kardec mesmo. É muito interessante, eu espero que vocês tenham aproveitado. A gente tá finalizando agora a live, né? Rainer, quanto mais Kardec, melhor. Ainda mais quando se trabalha na seara, concordo muito. Talvez a linguagem seja um pouco difícil para quem estuda sozinho, mas assim, como eu estudo no centro, né? O Jânio está falando, concordo, Kardec é a pedra de toque do conhecimento espírita, e o Fernando, eu sonhei estudando Consolador, nunca li. O Consolador, o livro, sonhou que estava estudando isso. Mas aí, como eu falei, né, os estudos lá tem estudo de André Luiz, na minha casa espírita, mas é no sábado, eu nunca estudei. Mas outros livros eu já cheguei a ler. Mas pouco, gente, considerando a vasta literatura espírita que tem, né? E eu sempre tive essa dificuldade. Também li romances espiritualistas antes de ser espírita, depois não é porque seja errada, porque realmente eu fiquei mais interessada em Kardec e deixei pra lá. Mas quem me conhece sabe que eu adoro uma novela mesmo com tudo misturado, eu não tô nem aí. Por sinal, essa semana acabou uma gêmea, né? E eu nunca mais fiz os vídeos, mas enfim, é assim mesmo, a gente vai fazendo o que dá. Então, obrigada, gente, que a gente possa ter sempre esse norte, né? Esse bom senso, buscar equilíbrio, levar a razão, menos emoção. É claro que a gente vai colocar muito do nosso sentimento em todas as nossas escolhas, mas a gente precisa... Então, esse eu nunca li, Fernando. Mas eu pego, às vezes eu sei trechos por conta, né, dos estudos que os palestrantes, os facilitadores usam, e também as apostilas. Eu estudei muito com a apostila, do ESG e do aprofundado. Então tem muitos trechos famosos que eu sei sem ter lido o livro. E aí é isso, que a gente seja, né, que a gente consiga buscar essa paz, essa clareza de pensamento,
para formarmos a nossa opinião e fazermos a melhor escolha que é pra gente, porque ninguém tem uma verdade absoluta, e aí a gente, como eu falei, né, e até no vídeo, que a gente seja responsável pelas nossas escolhas, independente de qual seja ela, e em todas as áreas da nossa vida, né? Porque nós somos autores da nossa própria história e não podemos esquecer que somos seres individuais, espíritos que foram criados simples e ignorantes. Temos aí todo um aprendizado passado, toda uma missão aí para o futuro, nosso desenvolvimento. Então, não posso responsabilizar A ou B. Eu fiz isso porque a minha mãe fez aquilo, eu sou uma adulta. Minha mãe fez isso quando eu era criança, né? Tem essa questão, por exemplo, da psicologia. Não, eu agora sou adulta, eu tenho que assumir, eu posso mudar isso, eu posso transformar. Você não pode culpar seus pais por um passado que agora interfere no seu futuro em vez de trabalhar. Você não pode culpar que todo mundo está agindo errado e eu não estou. Essa questão de ser sempre o outro. E que isso sirva para nossa vida sempre, né? Em todas as áreas e no nosso momento atual. Então, nessa questão dos falsos profetas, não importa se a pessoa ali falou, a Priscila falou que isso aqui, essa mensagem aqui é real, né? Essa psicografia. Ok, mas se eu desconfiei, eu vou averiguar, eu vou buscar informações, eu vou apresentar para mais alguém para ver o que aquela pessoa acha. E não cegamente, se fulano falou, tá falado. Né? Então é essa mensagem geral, já falei bastante, passou do horário. Muito obrigada a todos. Débora falando também que foi muito bom. Obrigada a vocês. Uma boa noite, um bom fim aí de domingo e uma boa semana, como eu sempre falo, com muitas bênçãos pra gente e muita paz. Um beijo.